Mateus capítulo 14, versículos 13 a seguir. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Amém? E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 12 pedaços que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, onde essa primeira multiplicação de pães e peixes, ela está relatada nos 4 evangelhos. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles comentaram sobre essa multiplicação de pães, esse grande milagre que Jesus fez. Aliás, foi um dos maiores milagres. Nós, quando percebemos o início, nós vimos Jesus falando, Jesus, ouvindo isto, retirou-se. Aqui fala sobre a morte de João Batista, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas em Marcos faz um detalhe sobre os discípulos, que eles estavam retornando de uma missão para prestar contas ao Senhor Jesus da missão que eles foram realizar. E quando eles estavam, o Senhor Jesus os convidou para ir um pouco descansar, porque há tempo eles estavam indo e vindo sem tempo para descanso. Ou seja, estavam de agenda lotada e aí eles não tinham tempo nem para se alimentar. E Jesus, ele se preocupa conosco, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Em todos os detalhes, Jesus observa. E aqueles discípulos, eles estavam indo e vindo, e sempre atendendo o povo, mas eles não tinham tempo. E isso quer dizer até para nós, como missionários, como obreiros do Senhor, que nós estamos empenhados na obra do Senhor. Precisamos ter tempo com o Senhor Jesus. Jesus os levou a um lugar deserto, convidou todos eles para irem para descansar. Porque Jesus, ele conhece a nossa estrutura e ele lembra que nós somos pó. Ele sabe da nossa fragilidade como pessoas que ainda está em carne e osso, né? Que nós temos a estrutura física. Então o Senhor entende que o obreiro, que o pastor, que o missionário precisa também descansar. Não é só fazer a obra, nós precisamos principalmente ter um tempo a sós com o Senhor. E Jesus os convidou para este momento a sós. Só que eles foram, era um lugar deserto, para onde eles foram, e a Bíblia diz que era um lugar deserto e apartado, quer dizer afastado. O lugar deserto nós já sabemos que as precipitações atmosféricas, né, muda o relevo da terra, os montes, tem lugares de precipício,
Mas não importa, com Jesus nós vencemos tudo, nós enfrentamos tudo e dá tudo certo. Porém, Jesus entrou no barco com aqueles discípulos, só que no momento que ele entrou no barco, que eles foram chegando ao local, já estava chegando também uma grande multidão. O povo descobriu que Jesus estava indo e foram atrás. Não importava, irmãos, foram muitos. A palavra de Deus nos fala, se nós lermos dos 4 evangelhos, nós vamos ver cada um detalhando algo. Mateus, ele fala sobre a cura, que Jesus curou muito. Ele, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Marcos, ele já fala um outro detalhe. O detalhe que Marcos fala é sobre que Jesus estava vendo aquela multidão e se aproximando. Ele teve compaixão porque ele viu aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Lucas já fala também sobre que Jesus ensinou para aquela multidão. Não importava que aquele momento era um momento de descanso, mas Jesus se dispôs a ensinar a multidão, porque a palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Jesus não chegava simplesmente curando, ele tinha poder para isso, mas ele não chegava simplesmente tocando e curando, ele ministrava uma palavra. Aquelas pessoas eram alimentadas pela palavra. Jesus se compadecia delas, porque quando nós temos compaixão pelos perdidos, quando nós temos compaixão por aqueles que estão sofrendo, nós nos dedicamos a fazer alguma coisa. E Jesus sentia íntima compaixão e curou aqueles enfermos. E imagina, irmãos, o lugar era tão distante onde eles estavam. Eles precisavam andar muitos quilômetros para chegar até lá, nesse deserto onde Jesus foi. Mas ali havia uma multidão de enfermos. Tinha coxos, tinha paralíticos, tinha surdos, cegos, mudos. Todos estavam ali, pessoas com doenças incuráveis. Mas eles foram ao encontro de Jesus, porque a necessidade, quando nós sentimos a necessidade, nós corremos para os pés de Jesus. Então, se você sente a necessidade, corra para os pés de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele operou no passado e ainda opera no presente. Aleluia. Ali estava aquela multidão, mas Jesus, mesmo que foi um momento de lazer, de descanso, ou um retiro que Ele fez com seus discípulos, Ele não negou a sua palavra, Ele não negou de realizar milagres, Ele não deixou simplesmente aquela multidão a mercê do destino, mas Ele fez algo por aquelas vidas. E nós estamos aqui hoje, Dia Nacional de Missões. Nós temos a liberdade de levar a palavra nos 4 cantos desse país. Nós louvamos a Deus por isso, e nós estamos aqui também para levar essa palavra para aqueles necessitados, porque eles, aquela multidão, ela estava faminta, e nós sabemos que o lugar era deserto, e no deserto se sente sede e não acha água para beber, se sente fome, não tem alimento no deserto. Mas quando Jesus está, a água aparece, porque quando o Senhor está, o milagre acontece. Tem água para beber, tem pão para saciar a fome, tem curas, tem prodígios e maravilhas, e Jesus está aqui para fazer isso no nosso meio. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Aleluia. Ali estavam aqueles discípulos do Senhor, ali no meio daquela multidão, irmãos. Eu não posso dizer que eles estavam saciando aquele povo, porque a realidade era outra, mas quando eles estavam ali,
eles foram simpáticos com a situação daquele povo. Eles chegaram para Jesus, se preocuparam. Chegaram à tarde, os discípulos se aproximaram do Senhor e disseram: Senhor, o lugar é deserto, a hora já está avançada, dando pressa a Jesus para terminar logo o trabalho. Será que Jesus não sabia? Assim mesmo somos nós. Às vezes a Bíblia diz para nós não nos apressarmos em sair da presença de Deus, mas muitas vezes nós entramos na oração. A oração é um diálogo onde nós vamos falar com o Senhor, mas nós não esperamos o Senhor dar o encerramento. Nós mesmos dizemos: temos tanta coisa a fazer, e encerramos. Muitas vezes não prestamos atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco por causa da pressa, e nós perdemos a bênção. E ali estavam os discípulos, eles também estavam apressados. Eles se preocuparam e falaram com o Senhor: Senhor, o lugar é deserto, a hora é avançada, como é que esse povo vai voltar? O sol já está declinando, o dia está declinando, o sol está indo embora, vai escurecer. Deserto, nós já sabemos que é um lugar quente e é frio ao mesmo tempo, e também um lugar árido, a vegetação quase é inexistente, ou então é muito rara. Mas Jesus estava ali, aleluia. E quando Jesus está, o milagre acontece. Os discípulos não tinham noção do que Jesus estava por fazer. O evangelista João, ele fala que Jesus testou Filipe. Ele falou diretamente para Filipe. Sempre quando o Senhor nos testa em alguma coisa, é porque Ele quer nos acrescentar a fé. Aleluia. E ali estava Filipe. E o Senhor perguntou para ele, no capítulo 6 de João, quando ele fala, perguntou: onde compraremos pão para estes comerem? E Filipe respondeu: Senhor, 200 dinheiro ou 200 denários de pães não lhe bastarão, porque a multidão era imensa. Eram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Alguns estudiosos dizem que chegava na faixa de 20.000 pessoas ali para serem alimentadas. Então Filipe olhou para a impossibilidade. Ele disse: onde é que nós vamos achar dinheiro? 200 denários de pão não daria para alimentar esse povo. 200 denários de pão era 200 dias de um trabalhador, quer dizer, quase um ano de um trabalhador. Não daria para alimentar aquela multidão que era muito grande. Mas ali ele foi simpático com a multidão, mas ele também demonstrou a falta de fé, porque Jesus estava testando, e naquele momento o Senhor Jesus já sabia o que iria fazer. Aí ele disse, e Jesus deu a ordem, o Senhor, a ordem que ele deu foi a seguinte: dai-lhe vós de comer. Irmãos, a mesma coisa, a mesma ordem do Senhor para Filipe e para aqueles discípulos é a que Ele dá para nós hoje. Dai-lhe vós de comer. Está a multidão faminta. Nós estamos vivendo em um mundo, olhando geograficamente, nós não estamos em um lugar deserto. Deserto é quando nós vamos aos sertões da Bahia, que nós vemos tantos lugares secos, lugares mesmo onde tem muita gente necessitada. Mas aqui nós não olhamos. Mas espiritualmente, se nós pedirmos ao Senhor nesta noite que Ele abra os olhos do nosso espírito, nós vamos ver a multidão que está no deserto. Espiritualmente, socialmente, tem muita gente no deserto, e Deus tem o alimento necessário para este povo. O Senhor está dizendo para mim e para você: dá-lhe vós de comer. Aleluia. Ele é aquele que sacia a alma sedenta. Aleluia. O mundo está deserto, muitos estão descendo para a perdição a cada dia. A multidão que está vivendo, aparentemente, nós olhamos, parece que está tudo bem, mas se nós
buscarmos ao Senhor e Ele abrir os nossos olhos, nós vamos ver e sentir a necessidade de alguém que está ao nosso lado, porque muitos estão perecendo, quantos estão suicidando, quantos estão em desespero, mas há um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. O Espírito do Senhor, Ele já nos ungiu para pregar as boas novas, para alimentar os famintos, aleluia. Os discípulos não sabiam o que fazer, mas o Senhor sabia, o Senhor tinha uma providência. Mas ali, André, o irmão de Simão Pedro, ele descobriu, no meio daquela multidão, jovem, que tinha 2 pães, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele levou para o seu lanche. O lugar era deserto. E se a multidão fosse despedida, sem nada para se alimentar, eles poderiam desfalecer no caminho. Mas Jesus cuida do espírito. Ele cuida da alma, mas Ele cuida do corpo também. Tenha certeza que Deus, Ele quer suprir sua necessidade. Se sua necessidade é em alguma área material, o Senhor é o provedor. Não estou aqui mexendo com o emocional seu. Eu quero lhe dizer que o meu Deus, o nosso Deus, é aquele provedor. O apóstolo Paulo, entendeu isso e ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, aleluia. Não é com algo vergonhoso, é em glória. Sabe o que é em glória? Em honra. Ele honra aqueles que confiam nele, Ele honra aqueles que buscam a Ele, e Ele supre de maneira maravilhosa, que as pessoas olham e não entendem como foi, mas é um milagre de Deus. Tem milagre de Deus aqui nesta noite. Receba do milagre do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Ali estava aquele povo faminto, necessitado, já tinham recebido cura, já tinham ouvido a palavra, eles já tinham entendido sobre o reino de Deus, já tinham sido curados, mas faltava algo. Jesus se preocupava com eles, e ainda Jesus ia completar a obra daquele dia. E ali naquele momento, aqueles discípulos, quando chegaram para Jesus e disseram que tinha aqueles pães e peixes, Jesus disse: trazei-mos aqui. E naquele momento Jesus abençoou. Ele abençoou, mandou primeiro. Jesus, ele é ordeiro e ele segue métodos. Ele mandou mesmo antes. Olha, irmãos, o que a fé faz. É por isso que ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Porque a linguagem da fé é você preparar o ambiente sem ter nada. Mesmo sem ter nada, prepara o ambiente. Porque Ele é aquele que multiplica. Eu já contei aqui na igreja que quando eu fui assumir a congregação de Caldeirão do Mulato, só tinha 2 crentes. Irmãos, eu levei muito fardos de roupa, de tantas coisas, e fiz muito bazar. Só tinha 2 crentes, 2 irmãos, mas foi uma irmã de Simões Filho 1 comigo e minha sobrinha. Passaram alguns dias e lá nós arrumamos aquele bazar. Fui para a feira, vendi, porque a igreja estava feia, estava desarrumada. Eu disse: eu vou arrumar essa igreja em nome de Jesus. E ali Deus abriu porta de uma forma maravilhosa. Cadê os crentes? Não importa. E ali comecei a arrumar a igreja, evangelizando, arrumando a igreja. E Deus foi salvando de uma maneira tão maravilhosa, que com 1 ano a igreja aqui, a caravana missionária, foi lá fazer a festa. Já tinha grupo de crianças, de jovens e de senhores e de senhoras louvando ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. E Deus, quando nós colocamos a nossa fé em ação, aleluia, nós vimos Deus fazer coisas grandes, coisas incríveis que o Senhor faz. Às vezes é um sonho que nasce no coração e a pessoa não entende o que Deus está falando consigo. Eu estava relembrando aquele livro A Cruz e o Punhal, do pastor David Wilkerson. Ele já dorme no Senhor. E aquele pastor,
ele estava na Pensilvânia, lá nos interiores, nos Estados Unidos, mas havia algo, ele tomava conta de uma igreja, a igreja não crescia, ele disse que não via desenvolver, e aquilo começou a incomodá-lo, e ele começou a orar e perguntar: Senhor, o que é que eu devo fazer? Eu não posso ficar nessa situação, eu quero ver vidas restauradas. E ele começou a ver as reportagens falando sobre as gangues lá em Nova York, tinha as gangues do Mau Mau e outras mais, e ali tudo adolescentes que estavam na delinquência, e aquele homem começou a orar, e o Senhor disse para ele que fosse aquele lugar, e ele pediu permissão ao pastor e foi para aquele lugar evangelizar. E quando ele chegou ali sem nada para evangelizar aquelas gangues, ele ia para o meio daqueles delinquentes, e ali ele foi diretamente ao chefe da gangue, que era um jovem e muito ousado, e aquele jovem o cuspiu e fez algumas coisas com ele, coisas mesmo terríveis, e ainda disse para ele que se ele ficasse insistindo em evangelizá-lo, que ia matá-lo. Vou te matar se você continuar insistindo. Ele disse: ainda que você me faça em 1000 pedaços, cada pedaço do meu corpo vai dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Irmãos, Deus começou a quebrar. O nosso dever é pregar. O Espírito Santo é quem convence. E o Espírito Santo começou a convencer. E cada um daquelas gangues começaram a ouvir a palavra. E aquele chefe, que era muito ousado, foi quebrantado e convidou toda aquela gangue para ir assistir o culto. E ali ele pregava para uma gangue, para outras gangues rivais, e começaram a aceitar Jesus. E grande foi a obra que Deus fez, e foi para todas as nações esse feito do Senhor. Ali foi lançado o desafio jovem, e depois de muitos anos, ele já estava com 25 anos desse ministério, trabalhando e ganhando almas para o Senhor. E aquele chefe daquela gangue, se vocês lerem o livro Foge, Nikkei, Foge, é o livro que fala sobre este jovem. Aquele jovem se tornou um pastor e começou a pregar a palavra e ganhar almas para o Senhor. E depois, com 25 anos que ele estava servindo ao Senhor nesse trabalho, ele orou e disse: Jesus, o que é que eu faço? Eu queria fazer mais alguma coisa para ti. E o Senhor disse a ele que ele desse pão aos famintos. E ali ele colocou um trabalho muito grande de alimentar os famintos, tanto material como espiritualmente. E esse trabalho, Deus prosperou grandemente. Deus faz isso, irmãos, quando nós colocamos o pouco que tem na nossa mão, nas mãos do Senhor, seja o que for, seja o tempo, seja as habilidades, seja os recursos que nós temos, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, ele é multiplicado. O Senhor abençoa de uma maneira tão grande que nós mesmos não entendemos e ficamos assustados com o que Deus faz. Jesus, ele pegou aqueles pães e peixes, levantou os céus, agradeceu ao Pai e pediu a bênção. E ali, aquele pão, logo depois ele partiu e deu para seus discípulos. Ali estava uma parábola encenada. Por que encenada? Porque o próprio Jesus, que estava ali partindo o pão para multiplicar, ele era o pão que alimentava a todos, e ele ainda é o pão da vida. Aqueles pedaços que foram partidos, ele deu para os discípulos, mandou colocar grupos de 100 e de 50, de 100 em 100, 50 em 50. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque na tradição judaica as mulheres e crianças não comiam junto com os homens, as crianças comiam juntamente com as mulheres, e geralmente é mais homens, ou mais mulheres e crianças. Então aquele povo todo em ordem ali, os discípulos foram levando aqueles simples 5 pães e 2 peixes. Eles foram multiplicados, alimentou toda aquela multidão foi saciada. A palavra diz que eles comeram e se fartaram, aleluia.
comeram e fartaram-se, foram saciados, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. E Jesus mandou recolher os pedaços, porque embora Jesus faça milagres, embora Ele é o dono de tudo, Ele não esbanja. Ele não esbanja, Ele não desperdiça nada. Aleluia. Ele mandou recolher as sobras, mas ali a multidão foi alimentada. E nós, irmãos, o que é que nós estamos fazendo com este pão que nós recebemos? A palavra de Deus nos diz, aqui no livro de João, no capítulo 6, o próprio Jesus, Ele diz que Ele é o pão que desceu do céu, aleluia. E o pão que desceu do céu, Ele dá vida, Ele alimenta, Ele transforma, Ele liberta, e esse pão está na nossa vida, aleluia. Nós já temos esse pão do céu nas nossas vidas, e nós precisamos distribuí-lo, assim como Jesus fez com os discípulos. Os discípulos receberam nas suas mãos, porque o milagre só Jesus pode fazer, mas a distribuição nós podemos fazer. Se você acha que não tem nada, se você acha que não pode nada, o Senhor pode. Se coloque à disposição do Senhor, porque Ele vai multiplicar. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Abra a sua boca que o Espírito Santo enche. Deixa o Senhor te usar, mas distribui esta palavra que é vida. Aleluia. Aqui no livro de João, o próprio Jesus, Ele disse assim, capítulo 6, versículo 32, 33, Ele fala: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. E Ele ainda disse aqui, versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E o Senhor já entregou a sua vida por nós. Aleluia. O pão de Deus é aquele que sacia, é aquele que mata a fome, é aquele que dá vida, é aquele que cura, é o que liberta, é o que transforma. Aleluia. E esse pão já está nas nossas mãos. Quantos aqui tem esse pão da vida nas suas mãos? É só distribuir. É só distribuir, aleluia, porque a ordem do Senhor é essa. O Senhor, Ele falou através do profeta Amós que viria dias em que Ele enviaria fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O mundo está sedento, o mundo está faminto, e somos nós que temos esse pão. Esse pão já foi multiplicado, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele foi repartido para todo mundo, e nós somos os responsáveis para levar esta palavra onde Ele nos enviar. Aleluia. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos entregou? Muitas vezes, irmãos, nós estamos de braços cruzados, esperando só a volta de Jesus, só congregando e pedindo as bênçãos, recebendo bênçãos do céu. Mas a ordem do Senhor é: dá-lhe voz de comer. Aleluia. Repete comigo, igreja. A ordem do Senhor é: dá-lhe voz de comer. Precisamos alimentar a multidão faminta de Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 24, versículo 11 e 12 diz assim: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres: eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra?
A ordem é: livra os que estão sendo destinados à matança. Livra aqueles que estão indo para a morte. E se nós dermos desculpa, o Senhor sabe. Então a ordem de Deus é: alimente a multidão. Leve a palavra do Senhor. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não importa, não fique triste e desmoreça diante de caras que fazem simplesmente paisagem, olhar de paisagem, que não se importam, que olham para você de maneira até de lhe bloquear, até se você deixar. Mas o importante é que você fale aquilo que Deus mandou. Ele disse: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Deus tem muito povo nesta cidade, irmãos. Nós precisamos, a começar por mim, precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos, onde nos encontrarmos, levar a palavra de Deus para algum faminto, porque esse povo estão sendo destinados à morte. Semana passada nós estávamos aqui estudando a lição. Nós estamos estudando a lição falando sobre Amã e sobre Mardoqueu e o rei Artaxerxes, que quando Amã ele assinou aquele decreto, selou com o anel do rei, aquele decreto para que os judeus fossem mortos, em todas as 120 províncias fossem mortos os judeus. Ele depois sentou juntamente com o rei e foram beber, foram se banquetear. Você já observou que isso reflete também para nós? Nós comemos e bebemos aqui à mesa do Senhor, e o decreto de morte está assinado para o povo que não tem Jesus. Precisamos amar as almas perdidas. Precisamos esquecer muitas das vezes dos banquetes aqui e ir ao mundo, ir lá fora, fora de 4 paredes, e trazer os sedentos, os famintos, e distribuir o pão do céu. É isso que Jesus quer de nós. Que Deus desperte a sua igreja, que a igreja do Senhor possa se movimentar, sair da zona de conforto e levar essa palavra para os perdidos, porque o Senhor tem o pão da vida. Ele é o pão da vida. Nós temos esse pão e nós vamos distribuir. Nós vamos levar essa palavra, a palavra que cura, que dá vida, que liberta, que transforma, que salva o mais vil pecador. Não importa, meu amigo, quanto pecado você já cometeu, o que você já fez na vida. Talvez você diga: não tem jeito para mim. Mas Jesus te ama como você está. Mas Ele não quer que você continue desta maneira. Ele quer fazer algo novo na sua vida, lhe dar um novo nome, mudar a sua vida, o seu destino, e lhe dar o passaporte para ir morar no céu. Que Deus nos abençoe. A igreja, eu gostaria que cantasse comigo. Fique de pé, igreja. Vamos cantar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Cante comigo. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes que Jesus os leva para o céu. Cante mais uma vez e toque assim, ó, no irmão que está do seu lado, para mostrar para ele ou para ela que é responsabilidade sua e deles também. Vamos? Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus
Senhor. Quem está? Eis-me aqui, estou disponível. Cadê os adolescentes e jovens que cantaram? Cadê a igreja? Nós precisamos, irmãos. É muito séria essa situação. É muito sério, está sobre os nossos ombros. Nos é imposta essa obrigação. E ai de nós se não anunciarmos o Evangelho do Senhor. Que o Senhor desperte a sua igreja. Mas eu quero orar por você, para Deus colocar no seu coração esse desejo ardente de levar essa palavra. Fale com o Senhor neste momento, que você precisa desta chama acesa no seu coração para ganhar almas para o reino. Pai, aqui está a tua igreja. Oh Senhor, em muitos lugares a igreja está sendo perseguida. A igreja não tem condições de se ajudar, Senhor, como aqui. Não tem liberdade para adoração, nem para a leitura da palavra. E nós temos, e nós estamos aqui, assim como aquela multidão que foi a Ti, para receber os pães e peixes, para receber as curas. Nós também estamos aqui, Senhor, mas entendemos, Espírito Santo, ai, que Tu nos ordena, Senhor, dá-lhe voz de comer. Muitas vezes estamos diante de uma situação em que podemos alimentar, em que podemos levar a Tua palavra e nos negamos, olhamos para a nossa incapacidade. Mas Senhor, todos, ricos, pobres, seja quem for, eles precisam ouvir a Tua palavra. Eles precisam entender que há um destino eterno. E aqueles que não se alimentarem do pão da vida, eles se perderão eternamente. E o pão da vida és Tu, Senhor. Tu és aquele que dá a vida eterna. E nós Te louvamos pelo privilégio de poder distribuir este pão maravilhoso. Te agradecemos e Te peço, levanta esta igreja deste campo de uma forma tremenda, como nunca foi visto, Senhor, para que vidas sejam salvas, para que toda a igreja faça missões, os departamentos infantil, o juvenil, o de jovens, os adolescentes jovens, e também as senhoras e senhores, que todos se despertem, porque a obra missionária não é simplesmente para um departamento, mas sim para toda a igreja. Desperta a Tua igreja, usa as nossas vidas de maneira poderosa, glorifica o Teu nome, para que multidões sejam saciadas. E, Senhor amado, não vai faltar, porque quando nós colocamos os nossos bens à nossa disposição, Senhor, as nossas habilidades, nossos recursos e tempo nas Tuas mãos, Tu és aquele que multiplica, e nós sabemos que Tu farás coisas grandiosas. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus.